Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, como todo mundo aí tá cansado, né, de ouvir nos noticiários, a pandemia do coronavírus ainda não passou, né, na verdade no interior ela começou a chegar agora, né, os casos. Até então estavam casos mais nas capitais, tal, agora começou a vir para o interior. E como ainda não tem uma vacina, uma cura, né, algo assim efetivo ainda contra a doença, a gente não tem uma previsão assim exata de quando vão voltar às aulas, né? Então imagina se a gente fica aí mais 1, 2, 3 meses sem aula. Então, pessoal, não dá, tá? Em abril foram as nossas férias, né, que a gente antecipou de julho. Já acabaram, né, já estamos em maio, mas a gente não pode agora ficar esperando passar tudo isso para ter as aulas, porque senão a gente vai perder muito tempo e a hora que voltar não vai ter tempo de a gente ver a apostila, tá bom? Então, pessoal, infelizmente, né, a gente não está aí presencialmente, né, mais nas aulas por enquanto, até tudo isso passar, mas é por um bom motivo, né? E então vamos partir aí para as nossas videoaulas, tá? Mas vai ser bem bacana, vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor, tá bom? Ó, lá no Google Forms, então, toda a aula minha vai ter ali por volta de uns 20 minutos no máximo, tá bom? Para não ficar muito cansativo, 15, 20 minutos. Vou colocar alguns exercícios, poucos, tá? Média de 3, e vou tentar colocar bastante foto, imagem, tá? Para ajudar aí a vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Eu não vou pedir questão da apostila, né? Então a apostila vocês vão usar ela para dar uma lida, para acompanhar, mas não para fazer os exercícios, tá bom? Às vezes vai precisar da apostila para ver algum QR Code que seja importante, que a gente pede, né? Mas os exercícios vão fazer somente o que a gente colocar no Google Forms. É lógico, se quiser tentar fazer da apostila também, né? Tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá bom? Mas o que a gente vai cobrar mesmo por enquanto vai ser os exercícios que a gente vai elaborar aí no Google Forms. Então, pessoal, é o seguinte, só para atualizar vocês, onde a gente parou. A última aula que a gente teve, né, que foi uma videoaula, foi sobre ciclos biogeoquímicos. Lembra disso? O que seria um ciclo biogeoquímico? Toda matéria que ela é necessária, né, para o bom funcionamento, para a composição de um ser vivo, e está dentro de um ciclo contínuo, né, ou seja, que não acaba, ela vai sempre se reciclando. Essa matéria ela está dentro de um ciclo chamado ciclo biogeoquímico. Por exemplo, a água. Todos os seres vivos possuem água na sua composição, certo? A água, ela evapora. Quando ela evapora, ela chove. Aí ela chove, ela cai no rio, no solo, etc. A gente bebe água, consome alimentos que têm água. Ou seja, e a gente transpira, a gente respira e solta água na forma de vapor. A água nunca vai acabar, está dentro de um ciclo. Nitrogênio, que forma nossas proteínas e o material genético, o DNA. Também, quando a gente morre, o nitrogênio ele volta. Né? Quando os seres vivos morrem, as plantas, animais, eles voltam para o solo esse nitrogênio, as plantas absorvem. Tá? Então está tudo dentro de um ciclo. Tá? Então a gente viu o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, da água. Tá? Faltaram dois elementos, fósforo e cálcio. Então, ó, a gente está no grupo 2, página 151. Faltou só falar sobre o ciclo do fósforo e ciclo do cálcio. É bem simplesinho, bem rápido. E depois a gente vai dar início nessa mesma aula ao capítulo 4, que é o último capítulo do grupo 2. Beleza? Então vamos lá. Ciclo do fósforo. Primeira coisa, para que serve o fósforo no nosso corpo? O elemento lá da tabela periódica fósforo, que é representado pela letra P. Para que serve isso? Tá? O fósforo, gente, ele também é componente do nosso material genético, do DNA e do RNA. Então, ó, sem carbono, sem hidrogênio, sem oxigênio, sem nitrogênio, sem fósforo, não tem vida, tá bom? Então, o fósforo ele é constituinte ali do nosso material genético, beleza? Como que funciona o ciclo do fósforo? Vamos pensar. As plantas, elas absorvem o fósforo ali do solo, da terra, tá? Ou as plantas aquáticas ou as algas absorvem da água. Então o fósforo, o elemento fósforo, ele está disponível no solo e na água.
principalmente na forma de íon fosfato. O fosfato, gente, é essa molécula aqui, ó. Vocês vão aprender isso em química lá no 9º ano. Tá vendo essa moleculinha aqui, ó? PO4 3-. Ou seja, 4 átomos de oxigênio para 1 átomo de fósforo. Isso aqui é o fosfato. É isso aqui que as plantas absorvem mais facilmente. Tanto é que quando a gente compra um adubo que tem fósforo, ele não vai ter lá o fósforo isolado, ele vai ter esse componente aqui, ó, o fosfato, certo? Beleza. Então as plantas vão lá e absorvem isso do solo ou da água. E aí o ser humano vai lá e ingere uma planta. Ele vai absorver o elemento fósforo, ok? Ou então, eu não como nada verde, não como planta. Nem arroz, nem feijão, como só carne. Não existe, tudo bem, vai. Tá, você comeu a carne, mas esse animal que você acabou comendo, ele comeu alguma planta que absorveu fósforo. Ou seja, a hora que depois esse animal morrer, essa planta morrer e se decompor no solo, o fósforo volta para o solo. Então, gente, o ciclo do fósforo, ele não vai estar na atmosfera. Ele vai estar na hidrosfera, o fósforo na água, na litosfera, né, no solo, na crosta terrestre, ou na biosfera, nos seres vivos. O elemento fósforo não tem na atmosfera, nos gases, beleza? E o que é importante saber desse elemento fósforo? Que a forma mais fácil das plantas absorverem o elemento fósforo é quando elas estão numa molécula chamada fosfato, numa substância chamada fosfato. Beleza? Gente, fósforo, só isso, tá? Ciclo do cálcio. Aonde tem o elemento cálcio? Gente, o cálcio, assim como o fósforo, também tem no ambiente, na crosta terrestre. Então a água, ela tem uma porcentagem pequena de cálcio, o solo, as rochas também têm cálcio. As plantas absorvem esse cálcio do solo ou da água. E esse cálcio vai para onde? Para os seres vivos. Qual é a importância do cálcio para nós? O cálcio, além de ajudar na formação de dentes e de ossos, o cálcio também é importante para fazer a nossa coagulação sanguínea. Por exemplo, se eu faço um corte pequeno, tá? Também passou um corte gigante, né? Um corte pequeno. Quando aquele corte pequeno para de sair sangue e forma aquela casquinha, se eu não tivesse cálcio no meu sangue circulando, eu não consigo fazer parar de sair sangue por coagulação sanguínea. A coagulação, aquela casquinha que se forma, não se forma se a pessoa não tiver cálcio no sangue, tá? Então o cálcio, além de formar os ossos, os dentes, ele também é importante para a nossa coagulação sanguínea. Outra coisa, para você se movimentar. Para você se movimentar, o músculo tem que contrair. Essa contração muscular não é possível se a gente não tiver íons cálcio nos músculos. Certo? Vamos pensar em animais que têm concha, né? Vamos pensar lá num caramujo ou numa conchinha lá do mar, né? Que é um bivalve. Esses animais que têm concha, a principal constituinte dessa concha é o cálcio. Então, eles têm que se alimentar de componentes aí que tem cálcio para formar essa concha. Quando eles morrem, essa concha vai sendo decomposta e vai liberando cálcio no ambiente de novo. Então, gente, assim como o fósforo, o cálcio também não vai estar na atmosfera, no ar. Ele vai estar no solo, na água ou nos seres vivos. Ou seja, na litosfera, na hidrosfera, na biosfera. Ok? Então, pessoal, fósforo e cálcio é somente isso para fechar a parte de ciclos biogeoquímicos, ok? Lembra só a palavra biogeoquímico. Bio, vida, geo, terra, planeta Terra, né? Químico, substância química. Ou seja, é tudo aquilo que tem na Terra, todas as substâncias que tem na Terra, que estão dentro de um ciclo, né? Uma coisa infinita e é importante para os seres vivos de alguma maneira, ok? Então, vocês viram a importância do fósforo e do cálcio para os seres vivos, tá? Vamos lá. Na planta, a planta absorve cálcio para quê? A planta, a célula da planta, ela tem uma estrutura em volta dela chamada parede celular, tá? Que dá rigidez para a célula. Essa parede celular também tem íons cálcio, então a planta também aproveita o cálcio para ela. Ela não absorve só para deixar para os animais, né, comerem. Ela também utiliza o metabolismo dela, ok? Vamos lá então. Então, de ciclo biogeoquímico, gente, é só isso, ó, bem rapidinho. Agora a gente vai começar um assunto novo, que não é difícil, é fácil, tá? Só que é um assunto assim, totalmente novo, vocês nunca viram. Página 160. Seguinte, lembra que a gente viu cadeia alimentar? Né? Lembram, né? Na cadeia alimentar, a seta, a gente pode ler aquela seta como serve de alimento para. Então, por exemplo, deixa
eu ver se tem alguma página aqui em branco para a gente fazer um esqueminha. Espera aí. Vou pegar essa página aqui. Então vamos montar uma cadeia alimentar aí bem simples. Capim, vaca, humano. Pronto, uma cadeia alimentar bem simplesinha, tá? Capim, vaca, humano. O que significa essa seta? Serve de alimento para, ou seja, o capim serve de alimento para a vaca. Essa seta, vaca, serve de alimento para o humano, ok? E tudo isso depois vai para as setas aqui embaixo, que vai para decompositores, fungos e bactérias, quando os três aqui morrerem, ok? Seguinte, isso aqui é uma cadeia alimentar, de maneira bem simplificada. Na página 160, 161 e 162, a gente vai ver a cadeia alimentar na forma de pirâmide. O que é uma pirâmide? É isso aqui, tá? Então aqui você colocaria o capim, aqui a vaca e aqui o humano. E aqui, sei lá, faz conta que um ser humano lá na África foi pego por um leão. Então aqui em cima o leão, vai. Então capim, vaca, humano e leão. Isso aqui é uma pirâmide ecológica. O que é uma pirâmide ecológica? Nada mais é, tá, do que barra na horizontal, são retângulos na horizontal, tá? E a base desse retângulo sempre vai ser o produtor, certo? Então, por exemplo, esse aqui serve de alimento para esse aqui serve de alimento para esse aqui serve de alimento para esse. É a mesma coisa que isso, só que na forma de barras, de retângulos. Isso é uma pirâmide ecológica. É como se fosse um gráfico, tá bom? Só que, gente, pirâmide ecológica são de 3 tipos. Você pode montar uma pirâmide ecológica chamada de número, de biomassa ou de energia. Vamos lá, parece grego, né? Peguei aqui um exemplo. Pirâmide ecológica de número, tá? Então, ó, essas duas primeiras aqui são pirâmides ecológicas de número. Ou seja, número, quantidade. Por exemplo, capim, roedor, pensar num roedor pequeno, camundongo, e onça. Quantos pezinhos de capim tem que ter para alimentar um roedor? Um pé de capim só consegue matar a fome de um roedor? Não, ele vai ter que comer bastante capim, tá? Quantos roedores conseguem matar a fome de uma onça? Um roedor só? Não, vários. Eu coloquei números aqui hipotéticos, tá? Então faz de conta que 100 capins conseguem servir de alimento para 4 roedores ao longo daquele dia, por exemplo, e 4 roedores servem de alimento para uma única onça. Isso aqui é uma pirâmide de número. Tanto é que aqui, como aqui são 100, aqui 4 e aqui 1, ela foi diminuindo e formou realmente uma pirâmide. Qual é o problema das pirâmides de número? Gente, a pirâmide de número ela é facilmente invertida. Por que ela é facilmente invertida? Por exemplo, se eu pegar a árvore e pulgão. Pulgão é aquele bichinho que suga a seiva da árvore, tá? Bem pequenininho. Gente, uma única árvore, ela consegue servir de alimento para milhões de pulgões. Coloquei 100 aqui, tá? Para ficar mais fácil depois fazer as contas. Então eu coloquei, uma única árvore serve de alimento para 100 pulgões. A joaninha, ela é carnívora, hein, gente? A joaninha não é herbívora. Não adianta querer cultivar uma joaninha lá em casa, cuidar dela e pôr uma folha para ela comer, que ela não vai, tá? Ela não é herbívora, ela é carnívora. A joaninha come pulgão. Só que a joaninha é muito maior que o pulgão, então ela não come um pulgão só para matar a fome, ela come vários pulgões, tipo 20. Então se eu coloquei que uma árvore serve de alimento para 100 pulgões vão servir de alimento para mais ou menos umas 5 joaninhas. Ou seja, tá vendo como ficou o comprimento dessa barra aqui embaixo, desse retângulo? Como é uma árvore só, ficou pequenininho. Como que são 100 pulgões, ficou maior. Como aqui joaninhas são 5, ela ficou maior do que uma árvore só e menor do que os 100 pulgões. Ou seja, a pirâmide ela não tem um formato mais de pirâmide, entendeu? Ela perde o formato de pirâmide. Então, por isso que a pirâmide de número ela não é mais tão utilizada, tá vendo? Essas duas aqui em cima, ó, pirâmide de número. Elas não são mais muito utilizadas. Aí, os ecologistas ou ecólogos, né, que é o biólogo especialista que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente, né, a ecologia, que é a parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente, eles criaram uma outra pirâmide, chamada de pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, gente,
ela mede a massa, tá, de vida de um ser vivo, a massa viva de um ser vivo. Então, por exemplo, se você pegar aquela mesma pirâmide da árvore, do pulgão e da joaninha, na pirâmide, se ela se transformar em biomassa, ela não vai ficar invertida. Por quê? Uma árvore, gente, é muito mais pesada, tem muito mais massa do que 100 pulgões. E 100 pulgões tem mais massa do que 5 joaninhas. Entenderam? Então, a pirâmide de biomassa, ela mede massa mesmo, em quilos ou em gramas. Então, ó, uma árvore, 50 quilos, tá? Uma árvore X aí. 100 pulgões, então vamos supor que cada pulgão pese 1 grama. Então, 100 gramas. Joaninha, vamos supor que a joaninha pese mais ou menos 4 gramas. Tem 5 joaninhas, então vai dar 20 gramas. Ou seja, a pirâmide de biomassa, nesse caso ali que ficou invertida na pirâmide de número, ela não vai ficar invertida aqui. Entenderam? Ó, árvore 50 quilos, então é a barra maior, porque é mais pesado. Pulgões 100 gramas, menor que a árvore. E joaninha 20 gramas, que é menor peso aqui, menor massa que o pulgão, que os pulgões juntos, certo? Isso é uma pirâmide de biomassa. Ah, mas a pirâmide de biomassa pode ficar invertida? Sim, só em uma exceção, em ambientes aquáticos. Pessoal, ambiente aquático é um termo que a gente já viu, vocês vão ter que lembrar isso. Ambiente aquático tem 3 tipos de seres vivos. Tem o ser vivo bentônico, o nectônico e o planctônico. O que é um ser vivo bentônico? Ser vivo bentônico é aquele ser vivo que vive no fundo do corpo aquático, seja rio, mar, lago, não importa, ele vive no fundo. Ele pode se locomover no fundo ou ficar preso no fundo, mas ele fica no fundo. Que nem a estrela do mar é um ser vivo bentônico, que ela vai se rastejando no fundo. O porífero é um ser vivo, na esponja do mar, bentônico, fica preso no fundo, certo? Ser vivo nectônico é o ser vivo que nada ativamente, nada. É polvo, peixe, tá? Esse é um ser vivo nectônico, água viva, eles conseguem nadar, tá? Contra a correnteza, a favor da correnteza, enfim, tartaruga, tubarão, golfinho, todo ser vivo que consegue nadar até um pouco contra a correnteza, ele é um ser vivo nectônico. E planctônico, gente, é aquele ser vivo pequenininho, às vezes ele é microscópico, às vezes não. Mas o planctônico é um ser vivo levado pela correnteza, ele não tem mobilidade própria, tá? O plâncton é todo ser vivo aquático que ele é levado pela correnteza, ele não consegue nadar contra a correnteza, certo? Porque ele não tem força para isso, ele é muito pequeno. Dentro do plâncton tem 2 divisões, fitoplâncton e zooplâncton. Qual é a diferença? Zoo lembra zoológico, que lembra animal. Zooplâncton seria, entre aspas, aí os pequenos animaizinhos, tipo larva de algum animal ou alguma bactéria. Enfim, são todos seres vivos que são heterótrofos, ou seja, precisam se alimentar de alguma coisa, ok? Fitoplâncton, fito lembra planta, só que não é necessariamente planta. Fitoplâncton são todos seres vivos microscópicos, pode ser bactéria, microalgas, tá? São todos seres vivos microscópicos que fazem o que? Fotossíntese. Isso é o fitoplâncton, tá? Então, para entender a pirâmide de biomassa invertida de ambiente aquático, tem que lembrar esses termos, tá? Tem que saber o que é plâncton e que é dividido em zoo e fito, ok? Vamos lá. Pirâmide de biomassa invertida, ambiente aquático, fitoplâncton e zooplâncton. Por que tem mais zooplâncton do que fitoplâncton, sendo que o zooplâncton, não falei que são os heterótrofos, que tem que se alimentar de alguma coisa? O zooplâncton se alimenta de fitoplâncton. Então tem que ter mais fitoplâncton do que zooplâncton, senão o zooplâncton morre de fome. Então por que fica invertida? Porque é o seguinte, o fitoplâncton, gente, se reproduz muito rapidamente, tá? Então assim, ele consegue se reproduzir o tempo todo e servindo de alimento para o zooplâncton. Então quando você pega uma amostra de água, né, de um ambiente limpo, tá? Não de um rio Tietê lá em São Paulo, né? Um ambiente vivo, né, com vida, e você calcula ali a biomassa, pesa, né, média massa de fitoplâncton e zooplâncton sempre vai ser maior, tá? Mesmo o zooplâncton tendo que se alimentar de fitoplâncton, é porque o fitoplâncton se reproduz muito rápido, então ele vai conseguindo servir de alimento ali para o zooplâncton, certo? Então a pirâmide de biomassa ela vai ficar invertida somente em ecossistema aquático,
não importa se é rio, se é mar, beleza? Mais uma curiosidadezinha aqui, gente, o fitoplâncton é responsável pela maior parte do oxigênio que a gente respira, do ar mesmo, tá? O fitoplâncton lá no mar, ele produz tanto oxigênio que o excesso de oxigênio que está na água sai para o ar. Então a maior parte do oxigênio que a gente respira vem do fitoplâncton. E a outra parte vem das plantas terrestres mesmo. A principal função de plantar, né, de ter plantas, ter floresta, ter árvore em casa, né, área verde, ter uma planta, cuidar de plantas, ter uma cidade arborizada, a principal função é em relação à qualidade do ar, mas não por causa do oxigênio, porque o oxigênio a maior parte vem do fitoplâncton, lá do mar. A função de ter planta numa cidade arborizada é que o ar fica mais purificado. A planta, gente, as árvores, elas retiram impurezas do ar. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica, né, e eu a vida inteira convivi com a minha rinite antes de fazer um tratamento que deu certo agora, né, depois de velho. Até meus 18 anos eu nunca tinha sentido como era a vida sem rinite alérgica, sem estar com o nariz tampado, coceira no olho, no nariz, na garganta. Eu não sabia o que era viver sem isso. Quando eu fui para Maringá, que é uma das cidades mais arborizadas do Brasil, depois de dois dias que eu estava na cidade, minha rinite passou, tá? Porque lá é uma cidade tão arborizada, tem tanta árvore, que toda aquela poluição da cidade, elas captam, elas absorvem. Tá? É lógico, além de deixar o ambiente mais bonito, mais fresco, fazer sombra. Faz sujeira também? Faz, mas faz parte, né? Melhor ali uma sujeira de folha de árvore do que andar de repente 1 hora da tarde, meio-dia num sol, né? Torrando, né? Enfim, e outra, sujeira de árvore na verdade vira adubo depois, né? Enfim, não é sujeira, né? Sujeira mesmo é plástico, papel, né? Papelão, lata, vidro, isso é sujeira, né? Que tem que colocar na reciclagem, né? E não na sarjeta. Enfim. Só uma curiosidade. Beleza? A última pirâmide é chamada pirâmide de energia. Pirâmide de energia nunca vai ser invertida. Ela sempre vai ter a base maior. Por quê? Agora, gente, é uma coisa um pouco mais complexa. Vocês vão ter que entender um conceito aí de ciências que é meio complexo, tá? Vocês vão usar muito no colegial, mas estão aprendendo já. Nas apostilas anteriores não vinha esse conceito ainda, só que agora já está vindo. Esse conceito aqui é uma fórmula. PPL é igual a PPB menos M. Professor do céu, o que é isso? Vamos lá. Produtividade primária líquida é o PPL. O que é produtividade primária líquida? Se eu pegar uma cadeia alimentar, qual ser vivo que é responsável por pegar a energia do sol, transformar essa energia solar em energia química, né, que são os carboidratos, né, e seguir cadeia alimentar essa energia?